uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, principalmente por ser uma data tão especial para nós, mulheres, mães. E como bem disse o pastor Juba no início, mãe não precisa ser apenas aquela que gerou, mas mãe é aquela que cuida, é aquela que cria, é a mãe de coração, é a mãe espiritual. Então que o Senhor, Ele possa nos abençoar nesta manhã através da sua palavra. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana, o pastor Guto já apresentou, eu sou seminarista, estou aí com meu esposo, meus filhos. E desde já eu quero agradecer a acolhida de vocês, a acolhida desta igreja, o apoio que eu tenho recebido de toda a liderança, tanto dos pastores quanto dos presbíteros, para poder trilhar essa caminhada. Meu desejo é aprender mais e poder servi-los cada vez melhor. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias, nós vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 21 a 28. A minha versão é a NVI, mas você pode acompanhar aí da sua versão. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 21 a 28. O texto diz assim: Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: Faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou o seu filho, até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Feche seus olhos mais um instante. Senhor, que nesta manhã a tua palavra, ela possa encontrar em nós, em nosso coração, um terreno fértil, Pai, onde nós possamos ouvir a sua semente caindo em nosso coração, e que essa palavra ela possa brotar, ela possa vir trazer cura, trazer libertação, trazer paz ao nosso coração e gerar muitos frutos. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha livre acesso no meio de nós, e que o Senhor esteja abrindo agora os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Se nós formos pesquisar sobre Ana da Bíblia, nós encontraremos várias características sobre essa mulher, dentre elas, uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher perseverante, uma mulher fiel. E Ana realmente era essa mulher extraordinária. Realmente uma mulher assim muito temente e obediente a Deus. E por isso eu quero compartilhar um pouco sobre a vida de Ana com vocês e tudo aquilo que ela tem para nos ensinar. Ana, ela era casada com Eucana. Por sinal, um marido que a amava muito. Mas Ana, ela tinha um desejo muito profundo em seu coração,
que era o desejo de ser mãe. E eu creio que também muitas mulheres já passaram por isso, por esse desejo que arde no coração e que parece que só aquilo que vai completar, né? Só tendo um filho que vai vir aquela satisfação, que vai vir aquele preenchimento. E Ana, ela sofria por isso. Não só porque ela não podia ter filhos, mas também por todo o contexto da sociedade judaica. Porque naquela época, não ter filhos era uma humilhação. Porque filhos era a continuação da linhagem da família, era a continuação do nome. E a gente vê na Bíblia, né, toda a genealogia e tudo aqui, a gente sempre vê relatos de filho de fulano, aquela pessoa, daquela família. Então, isso era algo muito importante. E aquela mulher que não tinha filhos, se ela ficasse viúva, ela não teria quem cuidasse dela, porque as mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham renda. Então, quando a mulher ficava viúva, quem cuidava daquela pessoa era os filhos. Então, assim, ter filhos era assim algo muito importante. E quando as mulheres, elas não podiam ter filhos, o marido, ele podia tomar outra mulher por esposa. E foi isso que aconteceu na vida de Ana. Eucana, ele também tinha outra esposa, que era a Penina. E a Penina era uma mulher provocativa, era uma mulher que gostava de irritar Ana, era uma mulher que em todo tempo, sabe aquela pessoa que fica atacando na sua cara e te mostrando a sua fragilidade, te mostrando e te humilhando o tempo todo. E todos os anos as famílias, né, e essa família, em especial que a gente está falando, eles iam até Siló prestar culto ao Senhor, porque era lá que estava o templo, era lá que estava a Arca da Aliança. Então, era assim um período de festa pro povo, né? Só que Ana, ela não conseguia sentir essa felicidade. Ela não conseguia participar, ela não conseguia comer, ela ficava lá triste, abatida. E por mais que seu marido fizesse, e ele desse, como diz o texto anteriormente a esse que a gente leu, ele dava uma porção dobrada para Ana, ainda assim, aquele sentimento de tristeza ainda a abatia. Só que teve um dia que Ana, ela resolveu fazer algo assim diferente. Ela resolveu não deixar que todo aquele sofrimento falasse mais alto. E quantas vezes também nós vimos aqui ao templo, né? E a gente está assim, com aquela dor, com aquela angústia, com aquele sofrimento, tristeza, e a gente não consegue aproveitar os momentos do culto. Porque nós viemos ao culto para celebrar. O culto é um tempo de festa, é um tempo onde a gente celebra o Senhor, onde a gente cultua, lembrando de tudo aquilo que Deus é em nossas vidas. E muitas vezes nós também chegamos aqui abatidos. Mas aí a gente já começa a aprender com Ana, a aprender que Deus, Ele tem mais para nós. E Ana sabia disso. Ana, como uma mulher de fé e de oração, ela cria num Deus de milagres, num Deus do impossível. Porque aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. E Deus espera isso de nós, irmãos. Quando nós viemos ao culto, Deus espera esse sacrifício de louvor nosso. Isso é um sacrifício de louvor.
É você estar abatido por causa da pandemia, por causa do desemprego, por causa de doença, por causa de filho. Mas você consegue vir à casa de Deus. E você consegue louvar, você consegue orar, agradecer ao Senhor. E foi essa a atitude de Ana. Porque Ana, ela não se conformou. Ela não aceitou a palavra final. E muitas vezes nós temos esse costume na nossa vida de colocar um ponto final. A gente diz assim: o meu casamento não está dando certo. Eu vou pôr um ponto final nesse casamento. A minha vida lá no trabalho, eu não estou gostando, não está dando certo. Eu vou pôr um ponto final. Chega. Aquela pessoa lá está me magoando, ela está me ferindo. Então, ponto final, eu nem quero mais saber. Só que você tem orado por isso? Você tem orado pelo seu casamento antes de pôr um ponto final? Você tem orado pelo seu serviço antes de pôr um ponto final? Você tem orado por aquela pessoa que tem te magoado antes de colocar um ponto final? Nós não temos esse direito, porque o ponto final, quem coloca é só Deus. Imagine só se Ana tivesse aceitado, se conformado com essa situação de ser estéril, de não poder ter um filho e ter colocado um ponto final. Eu não vou orar mais não, porque eu sou estéril mesmo, então não tem jeito. Mas não, Ana, uma mulher muito sábia, ela não colocou um ponto final nisso. Ela entregou toda essa situação a Deus. E Ana, ela conseguiu o milagre. Ela conseguiu gerar um filho. Deus a abençoou. Agora, tem noção, se Ana tivesse colocado um ponto final, nós não teríamos Samuel na história. E Samuel, ele foi considerado assim um grande líder. Porque Deus, Ele nos abençoa para que a gente possa abençoar. Deus, Ele não olha só para a pessoa, Ele não olhou só para Ana, mas Ele olhou para Ana. Ele teve misericórdia e Ele abençoou Ana, para que através dela, ela gerasse Samuel. E através de Samuel, toda uma nação fosse abençoada. E é isso que Deus faz na nossa vida. Deus, Ele não quer te abençoar meramente porque você merece. Deus, Ele quer te abençoar para que vocês possam ser esse instrumento. Através da nossa bênção, a gente pode compartilhar com outra pessoa, a gente pode testemunhar, a gente pode dizer a outra pessoa assim: olha, eu passei por isso, eu consegui, eu venci. Você também pode. Se Deus me abençoou, Deus também vai te abençoar. Então é isso que Deus faz toda vez que Ele nos abençoa. E Samuel, assim, além de grande líder, ele foi considerado sacerdote, profeta, juiz. Porque essa época, né, em que se passou a história de Ana, era a época de juízes. Então, assim, Samuel trouxe de volta todo aquele povo que estava em idolatria, para voltar ao Senhor novamente, para poder servir ao Senhor novamente. E Ana, em uma dessas idas ao templo, ela fez uma oração ousada, uma oração, eu digo assim, inusitada. Eu nem sei que palavra que eu posso usar para essa oração de Ana, que está no verso 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E eu digo uma oração ousada, uma oração inusitada, porque para nossa compreensão de pais, de mãe,
É muito difícil entender isso. Como assim uma mulher que queria tanto ter um filho, que era assim o grande objetivo da vida dela, e ela promete ao Senhor que se Ele lhe desse um filho, ela devolveria ao Senhor? Como pode isso, no nosso entendimento limitado, no nosso entendimento humano, entender essa oração de Ana? Porque nós temos uma lógica humana um tanto quanto egoísta. A gente quer para nós. Né? A gente geralmente, quando pede, a gente pede para nos abençoar. Não é assim? E aí, irmãos, que eu quero falar com vocês sobre essa manhã, é sobre renúncia. É o que Ana vai nos ensinar. Uma mulher que renunciou a muitas coisas. E quantas vezes nós também não tivermos que renunciar a tantas coisas, não é? E agora, puxando um pouco, né, a brasa para a sardinha das mães, porque hoje é o dia das mães, né? Pode ser? Os homens me permitem? Então, mãe é um ser que sabe muito bem o que é renúncia. Sabemos ou não sabemos? Amém? O pai também renuncia a muitas coisas, mas mãe é um serzinho que renuncia e muito. Só para exemplificar um pouquinho. Desde que o bebê é concebido, já começam as renúncias da mãe. Primeiro, a gente renuncia à comida. Porque no início a gente tem enjoo, aí depois a gente não pode comer qualquer coisa, porque vai passar para o bebê, vai fazer mal. Aí a gente pensa em comer uma coisa, a pessoa fala, não, isso daí não. Porque quando a gente está grávida, assim, tem um monte de pessoas, né? Pode isso, não pode aquilo, faz assim, não faz assado. Então a gente já começa aí a nossa renúncia. Depois a gente renuncia a noites de sono. Porque a barriguinha começa a crescer. Aí se você quer dormir de bruços, não dá mais. De barriga para cima dá falta de ar. Você vira para um lado, o nenê vem para um lado, aí você tem que virar para o outro. E assim vai. E aquelas mamães que não geraram também renunciam a noites de sono, porque daí o nenê nasce. Aí se o nenê acorda muito, aí a gente reclama porque o nenê está acordando. Aí se o nenê dorme muito, eu ia lá ver, porque o João dormia muito, mas eu acordava para ir lá ver se ele estava respirando, porque, nossa, está dormindo muito. E assim a gente não tem aquela noite mais de sono, a gente renuncia ao soninho, né? Tem mamães que renunciam ao trabalho para cuidar dos filhos. A gente renuncia muitas vezes às horas de lazer. Renuncia aos estudos. E a gente renuncia até a ir ao banheiro sozinha. E isso quem tem filho pequeno sabe muito bem o que é. Mas eu não estou aqui para assustar ninguém. Né? Aquelas que ainda vão ter filhos, aquelas que estão grávidas, porque filho é uma bênção, e se a gente perguntar para qualquer mãe se você renunciaria de novo, você faria tudo de novo, sem problema nenhum. E a gente faz isso mesmo. E aí eu quero compartilhar com vocês a primeira lição que a gente aprende com Ana, dessa história aqui que nós estamos vendo. Renuncie à sua satisfação pessoal. Versículo 22. Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Ana, segundo estudos, ela levou Samuel ao templo em torno de 4 a 6 anos, não se sabe ao certo. Mas a primeira renúncia que Ana fez foi a sua própria satisfação pessoal. Por quê? Porque você não ia ter mais lá aquele bebezinho para você cuidar.
aquele cheirinho que a mãe gosta de dar. Você não ia ter mais aquele filhinho para você poder preparar a comida, dar bronca quando subisse em algum lugar. Você não teria mais aquele filho para você fazer aquela comidinha gostosa. Ana abriu mão da sua satisfação de ser mãe. E você? O que você tem disposto a abrir mão? Você tem aberto mão da sua satisfação pessoal? Porque, querendo ou não, nós como pais, a gente renuncia a muitas coisas, mas em busca da nossa satisfação. Por quê? Porque se a gente pode renunciar a comprar algo para poder pagar uma escola para os nossos filhos, não é uma delícia a gente poder dar o melhor para os nossos filhos? A gente sente prazer, a gente tem essa satisfação. Então, tudo gira em torno disso. Mas você tem aberto mão das suas satisfações? Você tem aberto mão de um treino, de uma caminhada, de um andar de bike para vir aqui fazer um CTC? Você tem aberto mão de um passeio de domingo para estar no culto? Você tem aberto mão do soninho de domingo à tarde para fazer uma visita para algum irmão que está precisando, que está necessitado, levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de consolo? Nós temos feito isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque a gente tem vivido num mundo hedonista, num mundo onde a satisfação pessoal está acima de qualquer coisa. Os nossos prazeres estão acima de tudo. Hoje o mundo tem vivido isso. Só que nós, como cristãos, nós temos que permanecer na contramão do mundo. E estar na contramão do mundo é isso, é deixar as nossas vontades para cumprir a vontade de Deus. Foi aniversário do Alvo e o tema foi Eu Sou o Terceiro. E foi algo muito interessante, porque é o que a palavra de Deus, ela nos ensina. Sabe o que é ser o terceiro? É que em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar está o próximo. E em terceiro lugar está nós. Só que o que o mundo ensina não é isso. O que o mundo ensina é que a gente tem que correr, nós temos que ser os melhores, nós temos que ser os primeiros, a gente tem que ser bom em tudo. As mães cobram dos filhos notas boas, porque a gente tem que mostrar que a gente é o melhor. Só que na lógica de Deus não é assim. Na lógica de Deus, nós temos que nos colocar abaixo. Nós temos que servir, em primeiro lugar, a Deus, de todo o nosso coração. Nós temos que servir ao nosso próximo, nós temos que colocar Ele em segundo, e não o meu descanso de domingo. E depois, nós somos o terceiro. Nós que estamos aqui, nós não viemos para ser servido, nós viemos para servir. E quantas vezes a gente vem no culto esperando ser servido? Hoje tem acontecido muito isso entre os cristãos que procuram um lugar que tem uma boa palavra. Eu quero ir naquele lugar porque a palavra me agrada. Eu não vou naquele porque o louvor não está legal. E assim a gente vai escolhendo lugares para cultuar ao Senhor segundo os nossos critérios, segundo os nossos propósitos, segundo os nossos desejos e para atender somente às nossas satisfações pessoais. E não é assim. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, e cada vez melhor e cada vez com mais excelência, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Segunda lição que a gente aprende com Ana
renuncie por obediência. Versículo 24 diz assim: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Ana, por ser uma mulher de fé, uma mulher de oração, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela não fez aquela oração por impulso, ela não fez aquela oração no calor do momento. E é mais uma lição que a gente aprende com ela, porque às vezes aqui a gente chega, tem um pastor aqui muito eloquente, e aquele culto maravilhoso, e aí tem o apelo, e todo mundo vem aqui, se ajoelha, recebe oração. Só que é só aquele momento. Acabou aqui, saiu aí da porta para fora, parece que acabou tudo. E a vida cristã, ela não é isso. E Ana fez aquela oração que ela chegou até a ser confundida por Eli como bêbada. O sacerdote achou que ela estava embriagada. De tanto era a dor que ela sentia, tanto era o sofrimento. Ela mal conseguia proferir as palavras, ela balbuciava. Mas essa é a oração que Deus quer de nós, que Deus requer de nós. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de oração. Uma oração que sai daqui e uma oração que sai daqui. A oração que sai daqui é aquela oração que a gente está acostumada, a gente acorda, é a oração da nossa hora da refeição, a nossa oração, ela sai daqui, parece que já é algo que já está assim, automático. Agora, a oração que sai daqui, do coração, é essa oração que a Ana fez. Uma oração que sai do fundo da nossa alma, que sai daqui de dentro. E a oração, muitas vezes, não precisa ter palavras. Como Ana, ela não conseguia proferir as palavras, tamanha era a sua dor, tamanha era a sua angústia. Mas Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. Ana era uma mulher muito cheia de sabedoria. Uma mulher decidida. E ela não fez de qualquer jeito. Ela primeiro orou, ofereceu seu filho ao Senhor. Depois ela foi para casa, ela cuidou do seu filho, deu de mamar. Quando ele estava pronto, aí ela levou ele ao templo. A gente não precisa fazer nada atropelado, nada correndo. Mulheres sábias sabem colocar tudo ao seu tempo, porque tudo tem seu tempo. E por que eu estou falando isso? Porque a gente gosta, a gente adora atropelar as coisas. A gente ora e a gente já quer que aconteça, a gente já quer que faz, e vamos. E hoje, a nossa vida é assim, a nossa vida é uma correria. Então a gente quer fazer tudo assim, rápido, correndo. Mas com Deus não é assim. É tudo no tempo dele, é tudo certinho, é tudo na hora dele. E não na nossa. E Ana, quando Eli achou que ela estava embriagada, a forma com que ela respondeu mostra como que ela é uma mulher sensata. É uma mulher que não tinha aquele sentimento de vitimismo, de autocomiseração, de se colocar para baixo por causa da situação dela. De ficar, por que eu não posso ter um filho? Por que aconteceu isso comigo? Não, Ana, ao invés do vitimismo, ela teve atitude, e atitude de ousadia. Ela não tinha indignação. Nossa, só esse homem achando que eu estou bêbada, mas eu não estou. Não, de forma alguma. Ela tinha um coração brando.
E principalmente, ela era uma mulher obediente de palavra. Ela prometeu que se Deus a abençoasse, ela devolveria o filho a Deus. E assim ela fez. E na Bíblia tem tantas menções sobre obediência. Depois, se vocês quiserem procurar lá o texto de Deuteronômio 28, os primeiros 14 versículos, vocês vão ver as bênçãos sobre a obediência. E se a gente soubesse decor, eu acho que as bênçãos da obediência a gente deveria escrever todas num post-it e ir colando assim, sabe? Colar no banheiro, no espelho, na cabeceira da cama, na geladeira, para que a todo momento a gente pudesse lembrar. Porque nós temos ainda aquele desvio de querer fazer o errado, por causa da nossa natureza. Só que se a gente se lembrar a todo momento como é bom obedecer a Deus, a gente seria mais obediente, a gente conseguiria ser mais obediente. Mas eu vou fazer uma citação aqui, uma citação do próprio Samuel, filho de Ana, a respeito da obediência, que está em 1 Samuel 15, 22, e diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Tantas vezes, irmãos, a gente está tão preocupada em fazer algo que agrade a Deus, enquanto Deus está preocupado apenas com o nosso ser. Nós temos esse ímpeto de querer fazer, eu vou participar disso, eu vou fazer aquilo, eu vou cantar aqui no louvor, eu vou ministrar a palavra, eu vou ser uma líder de célula. Então a gente começa com aquele ativismo na igreja, fazendo muitas coisas, mas e o seu coração? Como está o seu coração? Você tem um coração obediente? Você tem um coração que tem amor ao próximo? Você tem um coração que tem empatia pela dor do outro? Você tem sido solidário? Porque de nada adianta ser por exemplo, um líder de célula com um coração maldizente, com um coração cheio de amargura, com um coração que só pensa em fofocar, com um coração murmurador. A gente vê que Ana em nenhum momento murmurou, por maior que fosse a dor dela. E Deus, Ele vai olhar só para o seu coração. Só para o seu coração não, né? Em primeiro lugar, para o seu coração. Agora, se você não consegue renunciar por sua satisfação própria e nem por obediência, a terceira lição que a gente vai aprender com Ana é: renuncie por amor. Versículo 28 diz assim: por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Renuncie por amor a Deus, porque Ele te amou primeiro. Se não fosse por esse amor que Deus nos constrangeu, que nos acolheu, nós não teríamos. Nós só vamos conseguir ser o terceiro porque Deus derramou o seu amor por nós primeiro. Porque nós, por nós mesmos, a gente não consegue. Realmente, da nossa natureza ser assim. E ao renunciar, olha só que interessante, você se coloca a dispor a ouvir a vontade de Deus, a colocar os nossos desejos em segundo plano. Quando nós renunciamos, nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Como que a gente vai
Ser dependente de Deus, se toda hora a gente está querendo dar uma ajuda para Deus. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu passo. Quando eu vejo, eu estou fazendo, falo, eu acho que eu vou dar uma ajudinha para Deus. Sem querer, mas a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. E é só através da renúncia que a gente pode conhecer todo o amor que Deus tem por nós. Porque a partir do momento que a gente renuncia, fala, olha, Senhor, eu te entrego porque eu não consigo. Isso aqui não é para mim. Aí Deus começa a agir. Aí Deus começa a mostrar a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Aí Ele começa a mover todas as coisas, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que servem a Deus. Isso é palavra de Deus, isso é promessa para a nossa vida. E nessa manhã, que Deus Ele possa inundar o seu coração com essa verdade. Não pense em desistir. Como eu disse agora no começo, não pense em colocar um ponto final. Às vezes a gente fala assim, mas está tão difícil. Eu acho que o que eu tinha para fazer eu já fiz, eu já orei. Deus não quer me atender. Não é isso. Não desista. Principalmente as mães, que hoje é o nosso dia, não desista dessa missão de orar pelo seu filho, de ensinar a palavra de Deus para ele, mesmo que você não esteja vendo resultados, não desista. Porque teve uma vez que uma pastora amiga minha, ela deu um testemunho, isso ficou muito gravado na minha cabeça. Ela perdeu a sua mãe muito cedo. E sua mãe havia deixado muitas joias para ela. E com o passar do tempo, indo para uma casa, para outro lugar, as tias, a gente, ela não sabe o que aconteceu. Essas joias, que tinha sido a única coisa de valor que a mãe dela tinha deixado, de bem material, tinha sido essas joias, e ela não tinha mais, havia se perdido, e até ela mostra um anelzinho que ela tem, ela falou, olha, a única coisa que sobrou da minha mãe. Só que a mãe dela deixou algo de muito mais valor para ela, que foi a palavra de Deus. Ela ainda era criança, e ela foi levada para uma tia para morar num centro de macumba. E ela em nenhum momento participou de nada, porque ela conhecia a palavra que a mãe dela tinha deixado. E ela disse assim, tudo se perdeu, todas as joias se perdeu, mas a maior joia, que foi a palavra de Deus, não se perdeu. E hoje ela é pastora. E glória a Deus por isso. E isso é o que a gente pode deixar de mais valioso para os nossos filhos. É ensinar a palavra. É andar com nossos filhos. Porque a Bíblia nos ensina a caminhar, né? Caminhar ensinando a palavra. Então é isso que nós temos como maior missão. Deus nos deu esse presente, né? Um presente divino de ser mães, de ser pais. E essa é a nossa missão. E Ana, por ser essa mulher, ela foi abençoada, essa mulher de fé e essa mulher de oração. Como ela mesma diz menção aqui, né? O Senhor dos exércitos lembrou de mim. E Ana, ela foi abençoada com esse milagre de ser mãe. Milagre porque ela era estéril. E ela não desistiu. Ana é um símbolo de esperança e da ação de Deus. E para a gente terminar, renúncia não é sinônimo de perda. No capítulo 2 desse livro mesmo de 1 Samuel, Ana entoa um cântico ao Senhor. Ana faz uma oração de agradecimento ao Senhor. Depois também eu convido os irmãos, se puderem estar lendo. É um cântico maravilhoso.
que mostra que o Senhor lembrou daquela que foi humilhada, dedicando toda a adoração a Deus, dedicando tudo a Ele, lembrando da santidade de Deus. E olha só como quem renuncia nunca sai perdendo. Em 1 Samuel 2:21 diz assim: o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Quando a gente renuncia por amor a Deus, jamais a gente vai sair perdendo. Ana foi abençoada. Ana, que era estéril, ela teve Samuel. Ela entregou Samuel, mas Deus a abençoou com muitos mais filhos. Isso é bênção de Deus para a nossa vida. E não é só no Antigo Testamento que fala sobre renúncia. No Novo Testamento também, Jesus, lá em Lucas 9:23, diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se você acha que as lições de Ana estão muito difícil, Jesus, ele já resume tudo. Jesus, ele resume falando assim: renuncie a sua vida. E pronto. E me segue. E esse é o melhor que a gente tem a fazer. Porque quem seguir Jesus, renunciar à vida, renunciar ao mundo, renunciar aos prazeres, renunciar a tudo aquilo que você deseja realizar, tudo aquilo que você tem vontade de fazer, cada renúncia que você faz para o reino de Deus, Deus, ele vai te abençoar com coisas muito melhores e muito maiores. Porque é só Deus que conhece o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente está tão preso àquilo, mas eu não quero largar isso. E você perde de receber aquilo que Deus tem de melhor para você. Porque você tem apego àquela coisa que é tão pequena, sendo que Deus tem algo muito maior. Portanto, coloque todos os seus projetos a Deus. Coloque diante dele toda a sua vida, tudo aquilo que você for fazer. Porque a palavra de Deus diz que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Os planos de Deus para nós, eles são maiores, eles são melhores que os nossos. Eles são planos de nos tornar vencedores. É isso que a palavra de Deus diz. E que pela graça e pela misericórdia de Deus, nós possamos aprender o quão bom é renunciar às nossas próprias vontades, por obediência e amor a Deus. Amém? E agora eu quero orar com vocês e agradecer por esse acolhimento, agradecer por essa igreja tão maravilhosa, tão cheia de Deus, cheia da presença de Deus. E que Ele continue falando aos nossos corações durante essa semana, falando sobre tudo aquilo que a gente precisa renunciar. Que Deus esteja mostrando agora nessa manhã, para que a gente possa durante toda a semana estar trabalhando isso em nossas vidas. A renúncia da nossa satisfação pessoal. A renúncia que nós temos que fazer por obediência e muitas vezes nós não queremos. A renúncia que nós temos que fazer por amor. E muitas vezes nós nos achamos incapacitados. Mas é Ele que nos capacita. Senhor, nós nos colocamos, Pai, diante do Teu altar, abrindo nosso coração e mostrando, Senhor, toda a nossa fraqueza. Realmente, Pai, nós, sem o Senhor, nós não conseguimos, nós não somos nada mesmo.
Nós reconhecemos aqui. Mas nós também sabemos que por tua graça e por tua misericórdia, o Senhor nos faz mais que vencedores. Não deixa, Senhor, nós desistirmos no meio da caminhada. Que nós possamos ser perseverantes em oração, assim como Ana foi. Que nós possamos, Senhor, a cada amanhecer, ser renovados pela fé em Cristo Jesus. Porque todo o seu sacrifício, Senhor, não foi em vão. O Senhor que entregou o teu Filho para morrer por nós. E agora, Pai, nós temos livre acesso a Ti. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã. Abençoa, Senhor, a vida deste meu irmão, dessa minha irmã que está em casa nos ouvindo também. Que o Teu Espírito Santo esteja alcançando, que Teu Espírito Santo esteja ministrando, que Seu Espírito Santo traga cura, Pai, para as nossas vidas. Traga, Senhor, um renovo. Nós queremos sair daqui, Senhor, renovados pela Tua palavra, renovados pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, crendo que sempre o Senhor tem para nós o melhor. Louvado seja, Pai, Teu santo nome. Louvado seja, Senhor, a Tua palavra. A Ti seja toda a honra e toda a glória das nossas vidas. Amém.